Olá, pessoal da turma 214. A nossa aula de literatura corresponde ao conceito sobre o gênero épico. Então, por isso, no primeiro momento, eu quero explicar para vocês sobre o conceito de épico, de acordo com o filósofo Aristóteles, da Antiguidade Clássica, que ele coloca dois critérios para sua classificação como um épico, que diz respeito à forma e o conteúdo. Quanto ao conteúdo, ele coloca que se deve ter como foco as paixões, as ações e o comportamento humano. Por isso que no épico, o conteúdo em si vai ser a parte toda ali, que depois eu vou explicar da estrutura, mas basicamente é a narração. A narração que está muito com ênfase nas questões heróicas, né? Sempre para realçar os valores da pátria. E a forma diz respeito à composição, como ele foi escrito. Então, um épico é uma narrativa bastante extensa, e quanto à sua forma, ela foi escrita como um poema, tá? Em versos ela foi escrita. Então, o gênero épico, enquanto estrutura, ela é dividida em partes, justamente por ser muito longa, né? E que são chamados de cantos, que é, a princípio, o início é a sua proposição, onde que é definido o tema e o herói do poema. A invocação é onde que o poeta pede toda uma inspiração para suas musas. A narração, são as aventuras do herói, e a conclusão, quando é encerrada a narrativa após relatar os feitos gloriosos que marcam aí toda a trajetória de um herói. Bom, agora nesse segundo momento, eu gostaria de comentar sobre vocês, né, conversar um pouquinho sobre a Odisseia, como um gênero épico, porque esse gênero épico é uma manifestação literária mais antiga, que se deu aí no século VII antes de Cristo, tá? E quando pensamos nesse gênero épico, é importante destacar alguns autores da era clássica, que temos aí a figura de Homero, que escreveu daí a Odisseia, e Virgílio, que diz respeito daí à literatura romana. Mas eles foram importantes nomes aí da era clássica. E na Idade Média, não podemos esquecer da figura do Dante, tá? Que também foi um grande escritor épico da Idade Média. No gênero épico, temos poemas, como eu disse antes, longos, né? Que contam aí uma história no passado, exalta muito o passado. Temos aí a figura toda da mitologia grega e romana, e também a presença muito grande do sobrenatural. Temos no poema épico, especificamente no clássico A Odisseia, a figura de Ulisses, tá? Ou Odisseu, algumas traduções dizem Odisseu. Após Odisseu, então, participar da guerra de Troia, ele e sua tripulação, não é? Que participaram aí da guerra de Troia. Só que Ulisses resolve voltar para casa, mas para a sua volta ele vai ter que passar aí por inúmeras dificuldades, até porque ele teve que enfrentar a ira de Poseidon, né? Também a ira das sereias, passou também pela ilha do gigante Ciclone, até chegar na sua terra natal, que é Ítaca. Mas isso se passaram, né, 20 anos de viagem.
E antes de ele voltar para casa, ele também teve que fazer aí uma vingança, porque na sua ausência, a sua casa foi invadida por vários pretendentes, mas a esposa Penélope o esperava. Tá? Então, é uma narrativa que mostra muito a coragem, a força, a inteligência do povo grego. Já na Divina Comédia de Dante Alighieri, do italiano Dante, do período humanista, o próprio Dante, é o protagonista da narrativa. Ele recebe uma autorização divina para passar pelo inferno, pelo purgatório, até chegar ao céu para rever sua amada Beatriz. E quem acompanha toda essa sua trajetória pelo inferno e o purgatório é a figura do Virgílio, né? O poeta da era clássica. E ao passar pelo inferno e pelo purgatório, ele verá aí mazelas, o sofrimento do homem, o homem que errou e este tem que pagar por isso, né? Agora prestem atenção que o título A Divina Comédia nos diz muita coisa, tá? E não se engane que é um texto para ser cômico ou engraçado. Como diz, né? Como dizem em relação a essa obra, seria cômico se não fosse trágico. É que Dante mostra que, passados séculos e séculos, os homens cometem os mesmos erros. Então, e porque não aprendem, né? Então seria cômico se não fosse trágico. E tanto a Divina Comédia de Dante como a Odisseia, nós olhamos muitas vezes filmes, né? Porque há toda uma reescrita, né? Sobre essas obras clássicas em forma aí de filmes, inclusive modernos agora. Certo, pessoal? Seria por hoje isso. E não deixem de ler aí o texto em PDF. Um abraço. Tchau, tchau.